não poderia deixar de ser, diria eu, foram os jesuítas que tomaram a seu cargo a saúde e assistência em Macau e encarregaram-se destes dois importantes setores da vida local desde os primórdios até à expulsão pelo Marquês de Pombal em 1759. Por exemplo, a primeira farmácia ou botica, como então se chamava, funcionava aqui onde se erguia o Colégio Universitário de São Paulo. Nesses primórdios não havia médicos e quem se encarregava de praticar medicina eram, por norma, os farmacêuticos jesuítas. Por vezes a situação remediava-se, de algum modo, quando um navio que aqui aportasse trouxesse a bordo médico. Quanto aos fármacos, vinham de Cantão, dos ervanários da medicina tradicional chinesa. A situação era periclitante, como confessava então um dos padres responsáveis pela botica de São Paulo ao superior da Companhia de Jesus. Primeiro, tenho dificuldades de curar fora desta casa por não ser médico, porque um médico tem necessidade de saber muito bem latim e medicinas, e como Vossa Reverência sabe, das duas não sei nada e de latim sei muito pouco. É muito risco de quem cura nesta terra, porquanto não há nela nenhum médico letrado e de autoridade para acudir a um erro, quando acontece, para o remediar. Esta situação manteve-se até à chegada em 1672 de um médico francês cujo nome não se conhece e que dava consultas aqui na farmácia do que era então o convento dos franciscanos espanhóis. Apesar de não haver médicos em Macau, pelo menos de modo permanente, a verdade é que a cidade já possuía desde 1591 um hospital. E o hospital era este. E aqui está. Este foi o primeiro hospital. Era chamado Hospital dos Pobres ou Hospital da Misericórdia. Mais tarde seria chamado Hospital de São Rafael. Aliás, as iniciais Hospital de São Rafael ainda se vêem lá em cima, no pórtico. Este histórico hospital, que hoje alberga o Consulado-Geral de Portugal em Macau, começou por ser um pequeno edifício que alojava doentes comuns e também leprosos em duas alas divididas por paredes altas. Cada ala comportava apenas 20 camas. Mas os cuidados deixavam muito a desejar, a atentar no que diz o historiador Padre Manuel Teixeira, que acentua que em 1747, à altura da primeira reconstrução, o hospital era um lugar imundo e que em 1788 continuava a ser miserável. A primeira verdadeira ampliação e reestruturação em termos modernos só chegaria durante o consulado do juiz desembargador Miguel da Arriaga Brum da Silveira, o célebre e todo-poderoso ouvidor Arriaga, já no final da primeira década do século XIX. Aliás, deve-se a este magistrado a maior coroa de glória que este hospital poderia receber, e o ouvidor também. A honra de ter sido Miguel da Arriaga a ordenar que aqui fosse feita a primeira campanha de vacinação da China, pouco tempo depois da descoberta dessa nova cura para a varíola, que era até então uma doença mortal. Como um feliz acaso tenha trazido a este porto de Macau o meio de fazer a inoculação das bexigas com a maior vantagem dos enfermos, fazendo-se assim forçoso lançar mão dele em benefício da humanidade, essa mesa da misericórdia faça aprontar no hospital que administra uma casa para aí se conservarem os enfermos, de onde se há de tirar o enxerto para inocular os outros que voluntariamente se apresentem de fora à hora que determinar o médico do partido. A cura para a varíola tinha sido descoberta e Macau não tardava a aplicá-la, ajudando a divulgar a vacina pelo interior da China. Mas outras doenças continuavam a assolar em epidemias cíclicas o território e não só. De facto, Macau tinha sido igualmente pioneiro no tratamento da lepra. Para o efeito, depois do internamento dos leprosos no Hospital de São Rafael se ter tornado desaconselhável, a Santa Casa ergueu nova leprosaria nas imediações da Igreja de São Lázaro, junto da igreja do mesmo nome.
Este bairro, que atualmente se encontra preservado, praticamente no coração da cidade, ficava então fora das muralhas, num local isolado, que só começaria a ser urbanizado já na segunda metade do século XIX. Mas a cura para a lepra não seria almejada tão cedo e a erradicação da doença só começaria a ser efetivamente perspectivada já bem no interior do século XX. Este facto levou mesmo a que um aldeamento isolado para os leprosos fosse instalado aqui junto à antiga praia de Caó, na então longínqua Coloane, em 1882. A construção da leprosaria de Caó coincidiu no tempo com um surto de desenvolvimento e modernização que Macau começou a atravessar nos anos 70 do século XIX. Diversos governadores implementaram a construção de várias infraestruturas ligadas à saúde, salubridade e saneamento básico. É então que tem início a construção deste centro hospitalar que começou por ser Hospital Militar. O início da construção assinala também, de algum modo, o momento em que o Estado português começou finalmente a tomar em mãos a saúde e assistência públicas em Macau. O convento de Santo Agostinho já tinha sido quase tudo. Começou por ser mosteiro de frades, depois foi por algum tempo liceu, até ser reconvertido em hospital militar. Um alojamento decrépito que afetava mais o moral das tropas do que curava. E foi assim que entendeu o governador Januário Correia de Almeida, Visconde de São Januário, que mandou começar as obras de um novo hospital construído de raiz aqui em 1872. O local, situado no topo da colina, foi mesmo escolhido pelo próprio governador. Para o efeito foi preciso desbastar o terreno, demolir a muralha da cidade que por aqui passava, sensivelmente no meio do terreno. No entanto, alguma pedra da muralha ainda resta, da que foi utilizada para fazer os paredões que consolidavam então a escarpa. O autor do projeto foi António Alexandrino de Melo, barão do Cercal, arquiteto e matemático com cursos tirados em Londres e Roma. Alexandrino de Melo, para além do novo hospital, assinaria os planos de outros edifícios icónicos da colónia, nomeadamente o Palácio da Praia Grande, ou então a Capela do Cemitério de São Miguel, entre outros. O hospital, com capacidade para 100 camas e desenhado expressamente para acorrer às necessidades da medicina moderna, contribuía para alterar profundamente o panorama da saúde em Macau. Desde a sua construção foi sofrendo alterações de silhueta. Este edifício seria demolido por volta de 1952 para dar lugar a um outro hospital com o mesmo nome, inaugurado em 1958. Depois do estilo neoclássico, assumia as formas cinzentas nacionalistas de acordo com o gosto oficial do Estado Novo. Finalmente, em 1989, tomaria o aspecto que praticamente ainda mantém atualmente. E assim foi que tudo isto começou em 1874, como Hospital Militar. Depois, em 1919, passou a designar-se Hospital Geral, até que o governador Tamagnini Barbosa, em 1937, lhe alterou novamente a designação para Hospital Conde de São Januário, abrindo-o definitivamente à população.